Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Músico que Investe. Nós vamos continuar a série Mestre da Minha Jornada Musical. Como a gente tem falado nessa série, esse ano, 26 anos de carreira musical, e nós estamos aí trazendo professores que fizeram parte dessa minha jornada, nessa trajetória de 26 anos. Hoje nós temos aí um convidado, e eu vou estar chamando ele agora aqui, que ele acabou de entrar. Seja bem-vindo, meu amigo, e professor da minha jornada musical aí, Eduardo Santana Júnior, mais conhecido como Eduardo Júnior, né? É assim que as pessoas te chamam mais? Então, hoje aí, ó, fazendo a abertura do podcast, esse ano eu estou completando 26 anos de carreira musical, todo o processo da minha vida, desde quando eu comecei na noite até no momento que eu entrei no meio acadêmico, né, para ensinar música. E eu estou fazendo uma série onde eu denominei Mestre da Minha Jornada Musical. Todos os professores que fizeram parte dessa minha jornada até hoje, né? E você não poderia ficar de fora. Olha o currículo do homem aí, ó. Estamos aqui, ó. O homem tem graduação em História pela Uni, desde 1997. 1997, né, você se formou. Graduação em Música pela URGS, isso aqui no caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né? Isso, Rio Grande do Sul. 2012. Mestrado em História e Estudos Culturais pela Uni também em 2019. Professor do município desde 1999. Atualmente ele está na SEMAS, que antigamente Escola de Música, mas hoje Centro de Artes, né? Pelas mudanças que houve aí na Zona Leste, desde 2008 está lá, e professor do Estado desde 2002. Então, é o seguinte, eu começo dizendo aqui que, para mim, eu preciso contextualizar. Como é que eu conheci o Eduardo? O Eduardo foi o professor que fez parte praticamente da minha formação acadêmica. Ele foi o meu professor inicial quando eu comecei a fazer licenciatura em música, né? E foi muito importante porque praticamente tudo para mim nesse meio era novo e era o meu primeiro contato com música no meio acadêmico, me licenciando. E ele praticamente foi o nosso ali tutor, nosso professor inicial, né? Não terminou o curso, mas o tempo que ele passou com a gente foi muito, mas muito importante mesmo. A importância dele na minha formação musical, como eu falei, além de ser uma pessoa humilde, uma pessoa paciente e tranquila, me fez ver uma visão totalmente diferente do que eu estava acostumado para trás, que era o meio acadêmico, não é isso? Então, eu já quero fazer para ti aí, ó, a primeira pergunta. Eu apresentei para a galera qual foi o meu primeiro contato com você, tá bom? Qual foram os teus primeiros passos na música aí, professor Eduardo? Qual foram os teus primeiros passos? Como é que foi? Tu começou na música? Porque eu estou vendo aqui que você se formou primeiro em História. Se formando nesse processo, como é que a música entrou? Como é que foi isso aí? Explica para nós. Então, boa tarde, professor Álvaro. Em primeiro lugar, uma alegria, né, de estar participando desse seu projeto do podcast sobre a trajetória Legal. musical. E sobre a pergunta que foi feita, a música, ela sempre esteve presente, assim, na minha vida, primeiramente pela influência dos meus pais, né? Meu pai tocava um pouco de violão e a gente também ouvia muita música dentro de casa. Então, sempre foi algo que teve presente e, com o passar dos tempos, isso aí foi despertando um pouco, né? Essa afinidade com a música e poder cantar, e mais na frente, um pouco já na década de 80, também ter a possibilidade de tocar um instrumento musical, né? Isso aconteceu quando eu tinha cerca de uns 14 para 15 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro violão de aniversário. E aí, com isso, eu fui fazendo os primeiros acordes, né, tocando as primeiras músicas. Muito da época também motivado pelo movimento do rock nacional dos anos 80 também, né? Sim. E, mas sempre ouvimos em casa esses cantores clássicos da música popular brasileira, né? Roberto Carlos, Bete Carvalho, Martinho da Vila.
Raul Seixas, que eu acredito que foi o primeiro disco que eu ganhei do Raul, compacto, nascia 10 mil anos atrás. Bossa Nova, Caetano, então, eu já tinha todas essas informações, isso na minha infância e pré-adolescência. Na adolescência aí surgiu o rock nacional, e aí isso intensificou mais. Essa possibilidade de você estar tocando as músicas, né, com o violão já, isso é muito interessante, muito importante para quem já está dentro, para quem já traz dentro de si uma afinidade musical, né? E a Sim. partir daí eu comecei a dar meus primeiros passos na música, mais na frente formando as bandas, né? No caso, o seu primeiro instrumento foi o violão. Foi o violão. Mas em 89 já, aí eu fui morar em Belém para fazer vestibular lá para estudar. E aí com isso eu comprei minha guitarra também lá, né? Então tem esses dois instrumentos que eu tenho comigo, né? De principais, que é o violão e a guitarra. Mas você se considera multi-instrumentista? Fora esses instrumentos aí, você toca algum assim, não com tão domínio como esses, mas você toca. Tipo assim, não, dá para me fazer o trabalho. Então. Além dos violões aqui, eu tenho um contrabaixo acústico também, né? Baixolão chamado. Uma Sim, viola, brinco um pouco com a gaita de boca também, né? sim. Então, é um Escaleta, multi-instrumentista, é um multi-instrumentista. É percussão, que eu um, gosto bastante, interessante. sim. Mas dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? E as influências musicais, professor Eduardo? Qual foi, assim, os músicos e estilos musicais que te influenciaram mais no início da tua carreira, assim? Então, como eu estava falando aqui, a vertente do rock feito no Brasil, na década de 80, tipo bandas tipo Legião Urbana, Titãs, bandas também que faziam parte dos anos 80, tipo bandas inglesas, né? The Cure, The Smiths, U2. Essas primeiras bandas foram assim as minhas primeiras influências na época, na verdade, né? E no final da década de 80, a gente aqui que gostava de música, em Porto Velho, a gente também teve contato com a música alternativa feita em São Paulo, né, no Brasil, Rio de Janeiro, mas proveniente da Inglaterra, né, que é o punk rock. Sim, Bandas como Sex Pistols, The Clash, Ramones, né, que é dos Estados Unidos, e bandas nacionais, tipo Cólera, Garotos Podres. Essas bandas aqui tocam um som com mais intensidade, vamos dizer assim, sonora, né? Aí já foi assim, já teve assim uma boa influência no sentido da própria filosofia do punk rock, o do it yourself, ou sim. seja, faça você mesmo. E aí com isso a gente foi fazendo nossas primeiras bandas, né? Nossas músicas já desde aquela época lá, já gosto de compor. Com isso foi se Então ampliando, você né? também é compositor, então. Isso, também. Legal. Que massa, massa, massa. Assim, nesse início aí, nesse teu início, dessa tua trajetória musical, tem algo assim, uma história marcante nessa fase inicial, assim, que te marcou muito, que foi muito importante, assim, algo assim que tu não esquece até hoje? Então, aqui na década de 80, em Porto Velho, no final da década de 80, tinha muitas bandas, né, de rock, feitas por jovens, e isso aí foi bem interessante. E no início da década de 90, em 1990, aí a gente intensificou mais ainda isso aí. Foi um ano assim bem importante, porque a gente fazia as nossas apresentações, que podiam ser na pista de skate, né, que tinha aqui em Porto Velho na época, que não existe mais, a MLX. O Sesc mesmo, na época, ele organizou um festival chamado Rock Video. E isso deu uma abertura muito grande para as bandas da época aqui em Porto Velho, né? E Qual o era que o nome da rolou? tua banda? Qual era o nome da banda que você... Era a banda chamada DHC, né? Legal. Que chama-se... São iniciais, Delinquentes da Humanidade em Caos. É uma banda assim bem... Nome forte, né? Devido à Sim, proposta na época, que eram músicas que falavam sobre protestos, né? sim, sim. Contra a guerra, Era né? bem,
bem característica do tempo, né? Bem característica do tempo. Isso. Criticava E a aí, guerra, a política. corrupção, né? Então pediu um nome mais forte. A gente era jovem naquela época, com 17 anos. Então a nossa mentalidade era que fazer um mundo melhor, né? Através da música. Sim. Mas e com isso aí, nesse ano de 90, foi bem importante nesse sentido, que a gente pôde fazer muita coisa aqui em Porto Velho mesmo. Que até hoje as pessoas lembram, né? E com isso, Sim. criou-se todo o movimento. Em 92, por exemplo, também a gente teve. Você pode até encontrar hoje no YouTube também, que é o Rock Barão em Concert. Lá na quadra do Barão de Solimões, que as escolas aqui também davam muito apoio na época, esse dia, né? Os espaços. Você Sim. vê lá uma galera, né? A quadra cheia de jovens na época, fazendo música. Então, essa é a Tempo do primeira festival, né? década de Eu, 90 foi eu- importante pois aqui. é. Eu não cheguei a pegar esse tempo aí, não, mas ainda conheci um pessoal que ainda tentou fazer isso, assim, no meu tempo ali, pelo período de que 2000, 1999, por aí. Eu ainda Sim, tinha uma galera ali que veio, que tentou fazer. Eu lembro que fizeram um festival no tempo lá na escola que era supletivo ali, o Padre Moretti, né? Teve lá sim. na quadra lá e eu lembro que fizeram um festival de música, foi muito bacana. Pois é. Lógico que assim não nem se compara com o peso que tinha naquele tempo, né? Naquele tempo assim lá para trás, lá para a década aí, para esse período de 90, 80 aí, Isso. os festivais era popular, né? Era algo assim febre, era muito massa, era quase uma Copa do Mundo, né? Quase É, uma Copa do Mundo. então, Era quase assim, uma Copa do Mundo. como eu falei, o Sesc, ele apoiou a gente, né? Nossa cena aqui do rock, por alguns anos lá no Sesc fazendo esses festivais, né? E a galera comparecendo. Então, era um ponto de encontro da juventude naquela época aqui em Porto Velho, né? Uma cidade pequena na época. E com isso fazia uma coisa diferente, né? Acontecia aqui na cidade. É verdade. Outra coisa, no caso, tu foi autodidata. No início foi autodidata. Foi pesquisando ali, né? Eu falo autodidata, né? Porque o músico antigo, ele tem muito esse costume, né? Não, eu aprendi sozinho. Eu costumo dizer que o músico ninguém aprende só, né? Porque por Exatamente. mais que por mais que a gente pegou um violão, a gente viu alguém fazendo alguma coisa, porque não tem como a gente saber para Muito onde bem. vai, o que fazer, sem ter visto aquilo ali, né? Sem Com saber para certeza. que serve, né? Então, vai botar um violão na mão, você não sabe nem o que é, não sabe nem o que faz, como é que vai afinar, eu preciso saber. Mesmo que Sim, alguém faça numa fita, mesmo que seja numa revista, então eu estou aprendendo com alguém. Porque naquele período, a metodologia não era tão grande a tecnologia como hoje, mas era o quê? Era exatamente isso aí. Era revistas, fitas, cassetes. Depois de um isso. tempo, as fitas cassete para vídeo cassete de imagem, né? E, Engraçado que eu falo isso para todo mundo, é que a gente diz assim, poxa, hoje nós estamos aí no período de curso, que é todo mundo vendendo. Não, hoje ficou mais fácil porque é no digital, né? Porque em todo o tempo teve as barracas, as bancas de revista. E todas as pessoas que eu conheço desse tempo, eles falaram, eu tive aqui entrevistando também o professor Wellington, e o Wellington falou que no tempo ele andava muito nessas bancas de revista e tinha aquelas guitar, play, foi, guitar, não sei o que, que a pessoa assinava e tinha como botar o endereço, tudo direitinho, enviava e o curso chegava para ele fazer em casa. E conforme fosse, ele gravava, mandava para esse local onde estava, e a pessoa, qualquer coisa, mandava um certificado. Então, em todo tempo, houve uma capacitação. O sim, problema em si mais é porque, na verdade, a gente sempre deu muito peso mais para a questão do autodidata, né? Daquele, eu aprendo só, eu consigo fazer só, eu aprendi só, então eu aprendi de ouvido, e a gente deixou muito esse lado do acadêmico para fora. Tanto que existe uma vertente hoje, uma briga ainda, uma divisão muito grande com o músico que aprendeu, né, na noite. Travou aí? não, beleza. Tá legal, né? Com aquele músico que aprendeu na noite e aquele que estuda, que lê partitura. E aí aquela crítica de que quem lê partitura fica preso naquilo, e de que aquele que não lê, aí fica aquela divisão ali, né? Então, sempre teve esse grande problema.
Então, depois de eu falar tudo isso aí, eu quero saber, assim, qual foi a tua primeira experiência com professores e escolas de músicas, depois desse teu processo aí de ser autodidata, de começar só ali, ter essa influência do pai, mas qual foi, assim, a tua primeira referência, se tu foi estudar com algum professor, se tu chegou a entrar em alguma escola, alguma coisa nesse sentido aí? Então, assim, o meu primo também, ele tocava um pouco de violão, e ele me passou alguns acordes também na época, né? Só que, tipo assim, na época não tinha, como não tinha o violão, o que é que eu fazia? Pegava uma prancheta, eu desenhava as cordas e ficava praticando ali algumas coisas, né? Vendo já também nas revistas de cifras que vinham na época também vendidas nas bancas de revista, como tu falou, né? Sim, Aí quando eu ganhei meu violão, aí que eu comecei a praticar, mas de uma forma assim também passada por esse meu primo, meu pai, né? Por exemplo, meu pai, da geração, né, dos anos 60. Quando ele fez, por exemplo, o riff de Satisfaction do Rolling Stones, sim, que são três notas, né, numa mesma corda, por exemplo, mas é um riff que é até hoje marcante, né? Chegou a sentir mesmo forte aquele riff lá. Então eu fui fazendo uma coisa assim bem espontânea, né, bem na marra, assim como se fala, sem procurar assim alguma coisa, né? Em 89, em 1989, quando eu morei em Belém, eu cheguei a ter umas aulas, né, de violão com o professor, mas também aprendi muito com os amigos lá. Mas assim, só tive a oportunidade, vamos dizer assim, de querer também estudar mais já na década de 90 também. Lá na Escola de Música Jorge Andrade, né, inclusive. também. Você foi E, fruto da Jorge Andrade, né? eu cheguei. Quem não foi, né? Pois é. É porque naquela época também era muito difícil entrar, né? Na Jorge Também. Andrade. Eu tentei, já tinha tentado algumas vezes, mas não tinha conseguido. Mas quando eu decidi estudar realmente, já fui lá pela volta de 1998, 99. Aí que eu fui, peguei umas aulas com o professor Ricardo, de violão, e também eu lembro que eu peguei umas aulas de guitarra com o Ronald, né? O professor Ronald também. Professor Ronald. Então, foi a partir daí que eu me interessei mais, né? Que eu vi que precisava dominar mais a questão da partitura, né? Os elementos da música mesmo, que compõem a música, que é muito importante, né? Para você, assim, ter uma compreensão e Sim. No ver caso, então, já entra até nisso aí, né? Na metodologia e técnica de ensino que te marcaram, que marcou a tua trajetória praticamente foi isso, né? Tu viu a exatamente necessidade de isso. aprender, se aprofundar mais na música, né? E só E, aquilo que você tinha aprendido já não era o suficiente para dar seguimento para coisas a e mais que você queria fazer, né? ficar limitado, né, de certa forma. Então, com isso, desbloqueou muita coisa através do método do professor Henrique Pinto, né? Sim, Método de violão, iniciação ao violão, volume 1. É um clássico, né? Nossa literatura musical até hoje, né? sim. E a composição, ela entra onde? Então, a composição ela já vem desde antes, né? Início dos anos 90. Já no processo de estar aprendendo violão, ela já está ali junto. Mas aí no caso foi mais quando a gente formou a banda mesmo, né? Sim. Começamos a tocar, então, a gente Então, tocava quando você já tocava já, né? isso. Então a gente já tocava banda, música de outras bandas, né? Mas também Cover, né? sentimos a Cover. necessidade de fazer as nossas. Com isso a gente acordes, né? Músicas com três acordes básicas. Depois foi evoluindo, né? Para mais acordes, letras bem objetivas, né? Naquele segmento, né? Da, da cena punk rock, né? Hardcore. Sim. Mas aí depois, questão de composição, é, a partir dos anos 2000 já também parti para outras vertentes, né? Eu compus uma música chamada São Gonçalo do Amarante. Inclusive está ali na estante, ó. Tem aqui Sim, uma tô vendo ali. que é São Gonçalo, que é uma a inspiração veio do programa da Inesita Barroso, né? Viola Minha Viola. Esse santo tinha lá no programa dela e um dia ela explicou, né? Fazia o São Gonçalo do Amarante, que era o santo protetor dos violeiros, né? Sim. E uma inspiração de fazer uma música foi em 2004 que eu participei do FAN,
Festival de Música do Sesc, né? Foi classificada. E aí depois também já fiz outras músicas. Depois, E 2004. hoje é uma marca, né? São Gonçalo é uma marca de um Isso, encordoamento, né? exatamente. Tem enquadramento, né? Para viola e violão. Isso, violão, cavaco. Os cavaquinistas se amarram na São Isso. Gonçalo. É o encordoamento favorito do cavaquinista. Ah, olha Ah, aí. deixa eu te falar. E aí o teu processo como professor, como é que foi essa transição aí da noite, do palco, né, para essa transição para o meio acadêmico, para se tornar um professor? Qual foi os teus primeiros alunos, tua primeira experiência ensinando? Como é que tu se sentiu? Se era isso que tu queria? Ou se foi um desafio, as primeiras, esses primeiros passos como professor? Como é que foi aí? Então é o seguinte, como eu falei para ti, tu falou no início, em 97 eu me formei em História, né? Então eu iniciei meu curso de História em 94 aqui na Uni, mas muito motivado pela questão da temática, né? Do conteúdo do movimento cultural, né? Sim. Assim, saber a história da humanidade, da sociedade, da cultura como um todo, mas eu nunca pretendi assim ser professor, né? A mesma coisa que com a música depois. Quando eu me formei em música depois, em 2012, já foi assim mais para realizar aquele sonho realmente, né? De você unir, porque quando eu comecei a estudar história, eu já tocava já, né? Sim. Com os amigos, né? Nessa cena toda que tinha aqui em Porto Velho, do rock. E, e aí me formei, continuei dar aula e tocando. Aí depois me formei em música e aí eu fui já trabalhar no Centro de Arte, né? Zona Leste, na época era só escola de música. Dando aulas de... Concursou em que ano? É, no município? É, 1999, né? em 99, né? Então, no caso, tipo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo como eu. Antes de eu ir para a escola, quando eu saí da noite, eu inventei de dar aula, né? Saindo da noite. Saindo da noite, eu tentei dar aula particular e tal, já não queria mais ali, né? Tocar na noite. Tinha acabado de sair, entrar na igreja e tal, e meu meio ali de arrecadar um fundo ali para esperar também um concurso que eu tinha feito, né? Primeiro eu fiz um, depois eu fiz outro, e só entrei nesse de 2009, que só fui chamado em 2012, depois da prorrogação. Então, assim, tu não teve essa experiência antes de ir para a escola de música, tipo, de ensinar em casa, ou então ter um professor, ser professor assim particular na casa de alguém, não. Já Não, tua experiência como professor mesmo já foi na entrada no processo da escola de música. já foi direto, né? Porque, assim, é, os meus... A minha função, assim, principal, contratual, é como professor mesmo de história, né? Sim, Então, no momento que eu me formei em música, já me deu essa oportunidade também de exercitar, lecionar a música como um todo. já Então, tinha eu já... didática, né? Como professor de história, no caso, eu tinha a Isso, experiência exatamente. com o aluno, né? Não com Isso, música, mas já com a didática de ensino, né? isso. Porque eu não cheguei assim a tocar na noite, como você fala, né? Uma pessoa está ali fixa todo final de semana, então contratado, não. Era uma coisa mais espontânea Mais mesmo, né? cultural, né? Mais Mais cultural. cultural, aquela cultural, Isso. entendi. Porque eu já tinha meu emprego enquanto professor, né? Então não Sim. cheguei assim a fazer ter essa Então, tua experiência. primeira profissão foi como professor de história. E isso, já foi professor de história. Teve algumas outras experiências, Ah, entendi. né? E Sim. aí com isso já ficou mais fácil, né? Você chegar na escola de música já sabendo mais, Não, claro. não foi tão difícil, no caso, a didática de ensino, né? Porque você já tinha essa experiência como professor de história, né? Te Isso, ajudou só muito. E aí, cara, é bom você até falar sobre isso, porque esse que é o grande problema, né? Dessa transição, né? Ou então dessa divisão, que eu digo, que é o músico da noite e o músico que vai para o meio acadêmico para dar aula. Porque geralmente o músico
que trabalha com noite, que não teve contato com didática de ensino, ele acha que é a mesma coisa, né? E ele acaba tentando trazer as experiências dele, tipo, ensinar alguém da forma que ele aprendeu. E quando a gente vai fazer faculdade, a gente tem contato com essa didática de ensino, metodologia, né? A gente vai ver que tocar é uma coisa, ensinar é outra coisa. E aí a gente vê que não é simplesmente, não que o músico da noite, aquele músico que aprendeu autodidata, né, que ele é autodidata, ele não possa ensinar. Só que eu digo sempre que esse músico aqui, ele vai ser mais fácil ensinar para alguém que já tem uma experiência, que já toca, do que ele pegar alguém do zero para aprender. Porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Né? Eu tenho um exemplo, eu ainda não achei esse vídeo, eu só ouvi falar. O Leandro Learte, você já ouviu falar do Leandro Learte, né? O Leandro Learte, ele é um músico e compositor, ele era vocalista, um dos vocalistas do Arte Popular, no tempo ali dos anos 90, do samba, só que o pagode dele ali era diferente, era aquele samba rock, né? Aquela coisa mais pop dentro do pagode. Mas é um cara que tinha um respeito muito grande, tem um respeito muito grande até hoje pelo samba, tanto que ele tem um DVD que ele gravou só com voz e violão, com músicas do Fundo de Quintal, né? Então ele tem um respeito muito grande pela essa galera da antiga aí. Ele gravou assim de uma maneira cultural, no teatro, né? Foi muito massa, eu acompanhei, legal demais. Mas o Leandro Learte, eu ouvi falar uma história dele, que quando ele foi ser ensinado por um professor de música daquele tempo, que a gente sabe que também o meio musical mudou muito, né? A metodologia de ensino musical mudou muito no Brasil depois de alguns tempos. Ele falou que ele lembra que ele tentou, o professor ensinou ele, o pai dele comprou um violão para ele e tal. E conta, eu não sei, eu já tentei verificar isso, mas eu ouvi no tempo que ele foi no Faustão, nesse tempo mesmo do auge dele, que ele não conseguia pegar as coisas direito. E que o pai dele, depois, o professor dele, que o pai dele tinha contratado, disse assim, ó, leva teu filho, vende esse violão, pede para ele fazer qualquer outra coisa da vida dele, porque isso aqui não tem futuro para ele, não. E ele acabou saindo e foi. Quando passou-se um tempo, diz que ele lá com o violão em casa, ele começou a se interessar, começou a pegar por ali, foi quando pensa que desenvolveu e se tornou o que se tornou, porque ele é um produtor musical do caramba. O cara toca um cavaco, toca um violão, canta e é um excelente compositor. Então, você vê aqui alguém que até então teve um contato com música que talvez não tenha tido uma metodologia, uma didática de ensino, que olha para alguém dizendo para ele que não tem futuro, mas olha o que acontece mais lá na frente. E a importância que o Leandro Learte tem. Não sei como eu estou falando isso porque eu ouvi esse processo de carreira musical, eu ouvi falar que ele tinha ido no Faustão, uma coisa assim, e tinha falado sobre isso, né? Então, foi bom você colocar sobre isso, porque eu sempre digo que esse é um grande problema dessa mistura do músico da noite, daquele músico que teve mais uma experiência, uma vivência da forma que ele aprendeu, quando ele tenta ir para o meio acadêmico ensinar. Então ele olha e diz assim, não, nem todo mundo tem aptidão, tem que ser pessoas específicas e tudo mais. E há uma discussão acerca disso, né? Há uma discussão acerca disso até hoje, né? O que você acha sobre isso aí? Então, é como você falou, né? A educação é uma questão muito complexa mesmo. Questão de ensino, aprendizagem, né? Existem metodologias, né? Didáticas, uma infinidade de coisas que estão aí para poder auxiliar no sentido do desenvolvimento cognitivo, né? De cada pessoa. E a música não é diferente também, né? Porque muitos falavam antigamente na questão do dom, né? Isso aí, Isso. né? Essa Ainda tem pessoa aí, gente que bate muito nisso, né? não tem o dom, né? Ou seja, não é por aí, né? Porque essa questão de dom nada mais é do que uma habilidade que a pessoa já traz, mas ela pode desenvolver naquilo que for preciso, né? Mas também ela pode ser adquirida através do quê? Da prática, né? Da prática, do esforço, da determinação, da constância, até chegar numa vitória que você se sente realizado, né?
Então, assim, a música também, na verdade, ela tem várias funcionalidades nesse sentido aí, né? Sim, A música é um universo em que você pode explorar ela de diversas formas. E uma delas é essa que você falou, da questão do ensino, que as pessoas, para poder, por exemplo, ensinar uma pessoa, né, a pessoa tem que ter um jeito bom, né? Não precisa ter sim, aquele conhecimento todo, até porque você sabe que para entrar numa faculdade de música, muitas das vezes tem aquele pré-teste, né? A pessoa, às vezes, saber se tem condições de sim, acompanhar, né? Isso, o sim, conteúdo do programa. Mas, a, a, hoje, o Centro de Artes aqui em Porto Velho, por exemplo, são cursos livres, né? Que proporcionam uma maior imersão nesse sentido aí. Mas, não só do professor, também depende de tudo, principalmente do aluno, né? Que está ali para poder sim, ter aquela disciplina para poder, né, aprender a sim, tocar o instrumento. Até porque você sabe que o violão é um instrumento que exige muito do aluno, né? Muito esforço, né? sim, Mecânica, postura, constância, leitura, etc, etc. Uma série de coisas. Mas, hoje em dia, está bem melhor do que antes, né? No com sentido do certeza. acesso à informação. Você falou, era só as revistinhas, a banca de revista. Sim, Eu trabalhava, então, o que eu fazia muitas das vezes? Ia na banca, olhava as cifras, voltava para casa para tentar reproduzir aquela música. exatamente. Às vezes comprava uma revista, né? Quando meu pai dava um dinheiro. Mas, enfim, hoje em dia, se a pessoa, se o músico realmente quiser se aprofundar na música como um todo, existem muitas possibilidades, né? Existe o Centro de Artes aqui em Porto Velho, existem faculdades particular, a Universidade Federal de Rondônia, né? Tem a Sim, licenciatura em música. Você mesmo estudou, né, claretiano. Então, sim, tem muito essa questão de você buscar, querer agregar mais conhecimento e com isso você partir para um lado mais, não digo só teórico, né, mas também um lado mais profissional da coisa, né? eu É que eu estava sempre falo tentando para os alunos. procurar, eu estava tentando procurar aqui, porque a gente ouve muito isso, principalmente dentro da igreja, né? Essa questão do dom e tal. E eu lembro de uma vez, eu estava tentando achar aqui em Êxodo, que em Êxodo vai falar daqueles dois, são dois artesãos lá, que as pessoas dizem, não, porque Deus deu o dom. Não, eu estava procurando aqui agora, daqui a pouco eu vou dar uma pesquisada para me ver. Lá é o seguinte, se você ler, o que Deus deu para eles ali foi tipo a habilidade de ensinar os outros. Ele, na verdade, se você ler lá no contexto, eles já faziam artes, eles já faziam contexto. Quando você vê lá, né? Eu até digo isso para alguns amigos meus que debateram, não, porque Deus deu ali, não. Deus capacitou eles a ensinar. E mesmo assim foi a forma de eles ensinar. Até, por exemplo, eles já faziam, então, eles foram capacitados a ensinar outros para ajudar eles a fazer aquilo que naquele tempo ali eles estavam fazendo os querubins, a arca, fazendo o templo. Então, eles eram artistas, eles já tinham domínio sobre aquilo e Deus deu a capacidade deles de ensinar. Eu até brinco aí, tá vendo? Deus ensinou os caras a ensinar aquilo que eles já sabiam fazer, para que eles pudessem compartilhar com outros. Então, a gente vê aí, né, a importância da didática de ensino, de Isso, transferir aquilo que as pessoas precisam aprender. Né? Porque não isso, adianta nada eu ser um bom músico se eu não sei transmitir aquilo que eu aprendi, que eu tenho. Né? Então, eu sempre digo isso aí. E eu acho que é aí que a gente tinha que dar uma amenizada, para tentar melhorar um pouco esse conceito. Porque a classe musical, né, cara, eu digo assim que, eu falando com outros aqui, a gente é tão, assim, eu falo com muito cuidado aqui, mas um pouco desunido, né? Às vezes a gente não consegue muitas coisas por causa da nossa cabeça, da nossa forma de pensar, de a gente achar que a forma, a minha forma é certa de aprender, a minha forma de ensinar, a minha forma de tocar, a minha banda, né? Vou usar um exemplo, por exemplo, você, o seu meio de influência musical foi o rock, né? Eu não sei se você lembra, eu também foi coisas que eu ouvi, eu não estava lá, mas eu lembro que eu acho que foi o baterista do Sepultura,
que veio para fazer um workshop na Jorge Andrade, não sei se você lembra. Aí eu ouvi falar que só foi aquela galera gótica, que com unha pintada, aqueles roqueiros e tal, e alguém lá, pois é, foi o que eu ouvi. Aí alguém lá no meio chegou e perguntou assim, cara, fora o rock, você toca mais algum estilo e tal? Aí disse que o cara arrebentou. Aí o cara fez samba, o cara fez chorinho, o cara fez baião, o cara fez flashback e tudo mais. Os caras ficaram assim de cara com ele, né? Falaram assim, cara, ele disse, não, meu meio musical é esse, que é o Sepultura, né? O rock e tal. Mas isso não quer dizer que eu não estudo os outros. Dali, eu lembro como se fosse outro. Eu vi os caras falando, não, porque tu tem que estudar baião, não, porque tu tem que estudar um pouco de choro e tudo mais. O Celso Pixinga já falava isso, cara. E o Celso Pixinga se vestia todo roqueirão, aquele chapéu preto, aquela coisa de slap e tudo mais. Mas o Pixinga já falava sobre isso, Celso Pixinga. Falava sobre estudar baião, sobre estudar choro, sobre estudar todo estilo musical para enriquecer a linguagem, né? E depois aparece quem na frente? O Kiko Loureira. Uhum. Kiko Loureira, que é um guitarrista excepcional, né? Tem uma história que o cara tocava bossa nova, baião, choro, né? E depois o Felipe Andreoli, que é o baixista. Esses caras tudo tem uma vertente, mesmo tendo o estilo musical que é a praia deles. Era o rock, que aí já também não é tanto a minha linguagem, tem o tal do hard rock, rock não sei o quê, e aí eu já não sei a linguagem, muito porque não é a minha praia. Mas, cara, você vê nessas pessoas uma diversidade, um respeito, e como é que eu posso dizer assim, um respeito para dizer assim, ó, não, isso aqui deve ser estudado, mesmo que você trace uma linha diferente, mas isso aqui precisa estar dentro do teu currículo, porque vai te enriquecer muito como músico, né? O que você acha disso aí? Então, eu acredito que o Aquiles Preste, o baterista, Isso também, né? do Angra, né? Do Angra, Então, isso é o do Angra. já desmistificou tudo o que aquelas pessoas tinham sobre ele, né? De tocar só rock pesado e tudo mais, né? Quer dizer, na verdade, quando uma pessoa se dedica à música, ela não pode ficar limitada, né? Em estilos, gêneros, ela tem que ter uma mentalidade aberta, né? Eu sempre falo com meus alunos, porque até então, na década de 90, eu era um pouco assim. Para tocar, pode que eu ouvisse de tudo, né? Também. Desde samba, MPB, né? Rock and roll clássico, tudo eu escutava. Mas como eu era um pouco limitado, eu ficava só preso ali naquele pequeno universo. Mas assim, quando a pessoa quer realmente da música, ela não pode ficar assim presa a determinados estilos apenas, né? Tem que Sim, buscar o horizonte. É o que eu sempre falo com meus alunos nisso aí. E muitos dos alunos que chegam na escola são de igreja, né? sim, Façam uma pergunta, tudo mais. Olha, vamos aprender a tocar essas músicas da sua igreja, mas também tem outras. O programa aqui da escola ele tem outras coisas para você aprender também, sim. né? Tudo isso que você falou aí, do baião, do Na samba, verdade, a gente tem que ter essa noção, né, cara? Eu sempre falo isso para isso, as pessoas. A gente isso. tem que ter noção que é, o seu segmento religioso não tem nada a ver com a questão do seu estudo, porque senão você vai deixar de fazer tantas coisas, né? Isso. A gente usa muita música, mas é o bombeiro, o policial, que muitas das vezes, por exemplo, tem que trabalhar no carnaval da vida, em eventos, né? Mas é o trabalho dele, a forma dele, bombeiro, né, o médico ali, plantonista ali, aquelas pessoas, tantas pessoas. Eu sempre digo, isso é o trabalho. Por exemplo, eu mesmo, quando eu vim para a igreja, mesmo não executando a música secular, que hoje ela é dividida assim, né? O secular, eu gosto, mas mesmo dentro da igreja eu tenho um projeto. O projeto do Evangelizando através do samba, onde eu toco as músicas com o Isso samba, aí. Eu ouvi falar. toco forró, toco reggae. Então, eu acabei trazendo isso para essa linguagem, né? E não e trabalho na escola. Na escola eu até tento estar mais dentro do programa da escola, né, para desmistificar isso, para não dizer assim, porque tem uma cabeça fechada, porque tem nada. Não, a escola é laica, eu vou trabalhar com pessoas de diversidades, de religiões, de pensamento diferente, eu não posso impor a minha visão e meu pensamento. Assim como também quem entra dentro de um lugar
não pode, eu quero isso específico. Eu costumo dizer assim, se você quer isso, então procure um local específico para isso que existe. Existem igrejas capacitadas para isso, que você vai lá estudar, seu filho vai aprender só aquilo. Mas você ir para dentro do meio público e querer que aquilo mude, com muito respeito, né, para não agredir, é um pouco de ignorância, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque senão a gente acaba sendo um pouco meio que ignorante, sem querer ofender, mas falando de uma maneira assim, para a gente ver se a gente abre um pouco o entendimento e a mente, né? Mas vamos lá. Continuando, abordagem e metodologia que o Eduardo utiliza hoje no ensino musical. Assim, qual é a tua abordagem, a tua metodologia? Para a galera entender essa pergunta aqui, porque a gente não tinha duas escolas que a gente chamava, né? Que é a europeia e eu esqueci agora o nome, que é a moderna, né? Tem aquela que era tradicional, isso, tinha tradicional e agora é nessa essa escola mais com metodologias mais didática, diferenciada. Qual é a tua metodologia assim? Qual é a tua abordagem? Então, assim, na verdade, como eu sou, assim, tenho essa formação acadêmica, né, de professor, eu sempre gosto, assim, de pesquisar sobre essa questão toda aí, né. Tem aquelas métodos mais tradicionais, por exemplo, foi lançado agora um professor, eu esqueci o nome dele, mas está ali na estante, o livro, que ele relançou o método do Dionísio Aguado, né, um novo método moderno para guitarra, que é o nome do violão original, né? Sim. De 1845. Olha só, naquela época lá, por isso que eu acho interessante que o violão ele sempre teve ele já tem uma historicidade de metodologias que vêm de séculos passados já, né? Sim. Vindo da vihuela, da viola, desde lá do alaúde lá atrás, peças como Greensleeves, né? Já estão aí na literatura há séculos já, há séculos. Então, eu sempre gosto de abordar de uma maneira bem assim contextualizada, em que o aluno ele possa, né, acompanhar. É claro que, por exemplo, Sim. esse livro do Aguado, por exemplo, ele já requer leitura, né, de partitura, ele já requer uma formação teórica boa, de partitura, como um todo. Sim. Então, assim, mais para os alunos que estão chegando, o livro do Henrique Pinto ele é bem interessante, né? Você sabia ler pelo menos o básico das notas das cordas soltas, do violão, depois algumas coisas do braço. E também hoje tem a questão das cifragens, né? Que também é uma coisa muito moderna, em que você pode ali estar, pelo menos, passando uma base, né? De desenhos para eles aprenderem e depois eu vou desenvolvendo com eles assim o porquê daquilo tudo ali, né? Porque uma coisa que eu gosto de abordar com eles é assim a questão de você saber o que está fazendo, né? Consciente. Então, você Porque tem essa preocupação da importância da adaptação à necessidade de cada aluno, né? isso, exatamente, Então, né? você se preocupa com isso, né? Com essa É, adaptação para a necessidade de cada isso. aluno, da forma que ele vai absorver, né? Legal, massa. Muito Porque bom. muitos alunos, eles já vêm com uma experiência já, né? Já chegam na É, escola com uma experiência. O que a gente vai fazendo é só aprimorando, né? sim. Lixando, tirando os vícios. Mas mesmo assim é difícil. Chega às Sim. vezes, no final do segundo ano ainda está... É que nem fala, né? Geralmente, as pessoas que mais reprovam que vão tirar a carteira é aquelas que já dirigem, né? Isso, O exatamente. alto, o alto índice das pessoas que dirigem, que vão tirar a carteira, as que mais reprovam são aquelas que já dirigiam antes de E, ter tirado a carteira. E é muito difícil aquele que começa, que aprende lá na autoescola, ele não passar, porque ele vai seguir toda a metodologia, tudo direitinho que o instrutor passa para ele, ele chega lá. Muitas das vezes, quando ele não passa, é o nervosismo, mas na sua grande maioria, quem passa é esses alunos, que acata aquilo que o instrutor passa, né? foi o meu caso. Pode Reprovei falar. já na habilitação, meu filho já passou no primeiro, né? Então, Pois é, mas você já dirigia antes? um pouquinho, né? Só para... Olha aí, ó, tá vendo? Eu não dirigia antes. Aí eu fui fazer, eu passei da primeira. Minha esposa também. Mas a gente sabe que é acaso. Oi?
A minha esposa e eu... Então, nesse sentido... sim. Pode falar. Então, nesse sentido aí, por exemplo, cada caso é um caso, né, de alunos. Então, assim, eu não gosto de fechar uma metodologia específica para trabalhar, porque é como a gente já está falando aqui, assim, você até falou uma coisa interessante que, às vezes, a pessoa que tem só a prática, às vezes, ela sabe muito, né, mas muitas vezes só para ela ali, né, não sabe ali Não sabe transmitir, transmitir, né? né? Ou seja, você está ali, vamos dar um exemplo, uma pessoa que não sabe transmitir, ele está ensinando ali muita coisa, sabe tocar muito e toca muita coisa, mas está ensinando. Mas a pergunta é, a pessoa que está do outro lado aprendeu alguma coisa, né? É, Então tem muito essa questão. Então por isso que é bom sempre ir devagar, assim, principalmente os alunos que estão iniciando, né? Mas é uma e também uma conversa de incentivo muito grande para os alunos, né? No sentido deles se dedicarem realmente, né? Eu sempre falo para eles, ó, sim. esses 45 minutos, 50 minutos aqui na sala de aula não é suficiente uma vez por semana para você, né? Aprender, né? É, Então você tem que praticar diariamente, né? Tem toda uma disciplina, etc, etc, para que realmente ele tenha um progresso melhor. Né? assim como todas as coisas na vida, né? Isso, exatamente. Assim como todas. Vamos assim, histórias interessantes e engraçadas que você já viveu assim durante a aula. Você tem alguma história assim engraçada? Da Um aula, relato com experiência sobre algum aluno, alguma coisa engraçada assim. Você lembra assim alguma coisa? tem que puxar na memória agora isso aqui, né? Pegou de surpresa. É, alguma coisa engraçada, algum aluno ali e tal. Fazer que nem o professor Wellington, né? Disse que uma vez ele estava ensinando lá, ele tem até no YouTube dele lá, ele disse que entra lá, ele deu o link lá, ele estava ensinando e deu um espirro bem grande que ficou no eco. E tá lá, ele deixou lá no YouTube dele lá só para como um memezinho, né? Nos cortes lá, ele dando aula online. Não aconteceu nada nesse sentido. Um Olha, eu acho que desarranjo, alguma coisa nesse sentido aí. Que você lembre, não, né? não, não estou lembrado, não. Se eu lembrar, eu vou falar daqui a pouco aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Olha só. Principais marcos e conquistas na carreira musical. E você tem assim, o que você tem como uma conquista, um marco assim, poxa, eu conquistei isso, foi muito importante na carreira musical. O que você tem assim para dizer para nós, para compartilhar aí? Pode ser uma participação, por exemplo, eu, né, quando eu comecei, né, pegando meu violão, eu lembro que eu ia para as casas noturnas, que naquele tempo ainda tinha, até tinha aquelas festa mais cedo, onde o de menor podia entrar e tal, que ele ficava ali até tal hora e ia embora, né? Eu lembro do Tom Brasil e tal. E eu lembro que eu vi aquelas bandas lá e disse assim, poxa, cara, um dia eu queria estar no meio dessas bandas aí e tal. E foi o que aconteceu. Mais pra frente, depois de um tempo, uma banda que eu almejava muito e eu um dia me peguei tocando com ela, viajando, tocando. Sim, para mim foi um marco. Isso aí foi uma coisa que ficou na minha, na minha mente, na minha memória. Foi um marco, assim, eu conquistei. Você tem algo nesse sentido? Não só de tocar, mas também no meio, também acadêmico aí, sei lá, de ensino. Tem sim. Sempre tem, né? Sim. Eu já falei aqui dessa questão. Se a gente pegar assim, toda a questão da década de 90, né, foi toda muito importante. Podemos condensar ela Sim. nesse, né, aquela experiência, essa participação do fã também, né, no SESC foi uma conquista, né? Tem até um CD também que foi lançado, que eles lançaram. A banda, o CD da banda Leão do Norte, né, que eu sou o fundador também, tem algumas composições minhas, tá Legal. disponível no Spotify também, é uma conquista. É, uma época também que eu passei tocando na Famato, Madeira Popular Orquestra, do Maestro Sim. Ferraz, também foi bem interessante fazer apresentações em alguns lugares importantes, em outras cidades também, aqui do Brasil. Legal. E também eu posso destacar aqui uma questão acadêmica que você falou, que foi a própria graduação em música, né? Uma conquista minha, e anos mais tarde o mestrado, porque o mestrado ele foi em cima da música também, Foi, né? né? Legal. 2019. Massa. Sim.
Projetos recentes, assim, trabalhos, projetos atuais, principalmente nessa área, assim, composição, gravação, tem alguma coisa? Novos desafios? Objetivo na carreira musical? Então, o projeto atual que eu tenho, uma banda chamada Sonar, né, um projeto já de 2015 para cá. A gente faz um som autoral também, né, baseado em blues, que é um dos meus gêneros preferidos, né, blues. E, e a gente está tentando, né, solidificar, consolidar a banda para poder fazer mais apresentações também, participar de alguns editais também, que são importantes, né, estão disponíveis aí para a gente ver. E a gente está nessa batalha aí também. Na empreitada, né? Então, esse é o projeto mais atual que você tem aí, que está trabalhando, né? Isso. Então, vamos lá. Conselho para músicos. Vamos ser dicas, conselho para músico, informação. E também você já pode falar aí sobre a importância do estudo contínuo e da prática. Você já até falou, né? Da questão do tempo, que não sou ali no aprendizado, que ele precisa estar estudando em casa e tal. Mas, assim, qual a principal dica e o conselho que você daria para um músico em formação aí? Ele está nessa trajetória que a gente teve durante esse tempo aí, para que ele não perca o tempo que talvez a gente perdeu em algumas coisas, para que ele encurte o caminho, né? Porque, como diz Provérbios, né? O sábio não é aquele que aprende com os erros, né? Mas que aprende com os erros dos outros, não com o seu. Qual o conselho que você tem aí para dar para essa galera que está começando aí, que está nesse processo de formação? Olha, o conselho que eu posso dar para essas pessoas que querem se dedicar realmente muito é se aprofundar nesse universo, né? Eu sempre falo com meus alunos na escola, né, dando aula de história, não importa que você, não quero que vocês sejam historiadores ou então músicos, mas façam aquilo que vocês fizerem, mas façam bem feito, né? Então, se tratando de música, é preciso toda essa dedicação, dedicação, principalmente aquelas que estão assim mais uma idade boa, né? Vamos dizer assim, jovens que têm mais tempo, porque hoje sabemos que o tempo é um fator capital muito importante na qualidade de vida de todos nós. Então, dentro desse tempo, você pode se organizar, você pode criar uma disciplina para poder separar momentos do seu dia para poder estudar, praticar. E existem vários jeitos, né, vários métodos. Se dedicar a repertório, se dedicar a técnica, se dedicar a, a N coisas dentro da música que você pode agregar, somar para poder ter resultados bons. Mas nada assim, assim, é como se fosse uma mágica, né? Aí vem aquela questão que a gente estava falando, né? Dom e talento. O cara toca, né, super bem uma peça de música, uma música, aí as pessoas falam, ah, aquele lá tem talento, né? Mas não sabe quantas horas a pessoa ficou ali estudando, né? Para chegar naquele nível. Então, meu conselho é esse, né? Se você quer realmente aprender música, se dedique. Escolha seu instrumento, né? Busque informações sobre o instrumento, sobre os instrumentistas, sobre a música em geral. Pesquise, leia, é, mas fala, compre, né, um instrumento razoável, Sim. bom, para você ter essa facilidade toda. E em pouco tempo você é, tem os seus objetivos alcançados, né? Então, se dedique, disciplina e corra em busca. Pois é. Sim. Não tentar levar a carreira na coxa, né? Não Isso, tentar levar as coisas isso. com a barriga. Por que eu falo Exatamente. isso? Esses dias agora eu estava refletindo um pouco. Por isso que diz que a idade, né, a maturidade, o tempo vai trazendo maturidade para a pessoa. E eu lembro que quando eu era bem novo, eu tentava levar as coisas na coxa, né? Não parava para estudar, não tinha um instrumento. Vivia com o instrumento dos outros, das bandas que eu tocava, não tirava as coisas direito, fazia de qualquer jeito. E no tempo, para você ver, né, que você tem que ter a mente aberta. No tempo eu achava assim, poxa, cara, é difícil. Como é que a gente desenvolve isso? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade
para pegar as músicas, no sentido assim de ter firmeza, sabe, às vezes ficava voando, errando as músicas ali, tocando ao vivo, né? Isso irritava muito aqueles que talvez se dedicavam. Naquele momento ali a gente acha que está certo, a gente acha que é assim, e hoje eu penso assim, cara, eu lembro de uma vez que eu fui tocar com uma galera, assim, os caras, vem tocar com a gente, nas coxas, assim, vem, e sabe, procurando as coisas lá na hora, saindo, e eu lembro que veio uma banda de fora, e os músicos foram lá, eu sei que eu fiquei com muita vergonha, né, porque os caras tocavam e eu não conseguia acompanhar, porque eram muitas músicas novas que eles tinham pego, eles estavam até ensaiados, mas como eu não tinha ensaiado com eles, e eles achavam que eu conseguia pegar, não, vem aí, toca com a gente, eu ficava ali procurando, errando, às vezes ficava sem tocar, o contrabaixo sumia, né? E aí o que eu fui entender? A gente fica dando uma desculpa para a gente não evoluir, porque eu poderia muito bem parar, pedir um repertório, né? Dizer assim, cara, manda o repertório de vocês, qual é a música, qual é o tom que vocês estão tocando, tirar essa música com eficiência, mesmo que eu não ensaiasse com eles, mas tirar, escrever, que é para isso que a partitura tem, para isso que existe a cifra também, né? Pelo menos para não fazer feio, né? Para não fazer de qualquer jeito, ficar passando a vergonha, e sem contar que o tempo vai passando e você vai, ao invés de evoluir com rapidez, vai como se alguma coisa estivesse te puxando para trás, né? Então, assim, a gente tem que parar de dar desculpa, né? Porque, ainda mais hoje. Hoje aí nós temos... acaba se tornando até um pouco difícil pela quantidade de metodologia que tem, você tem que garimpar, você tem que escolher, se dedicar a uma pessoa. Ah, vou escolher um professor bom, legal para mim, né? E por aqui, daqui a pouco, quando eu ver que eu tenho capacidade de abrir mais um leque, né? Aí eu vou pesquisando outras coisas para você não... Ah, não, eu vou aqui. Ah, não, eu vou para cá. Ah, não, eu vou para cá. Aí você não sabe o que estuda, você não sabe o que faz, e acaba que você fica intoxicado de conhecimento e não cresce, não evolui, né? Não estou dizendo que a pessoa não pesquise, mas que ela escolha uma pessoa, um mentor, né? Uma pessoa para mentorear ele, pelo menos naquela trajetória, naquele início, para que ele evolua musicalmente, não é isso? Exatamente, né? Uma pessoa para poder, assim, dar o norte, né? Dar a direção para ele. Exatamente. Visão sobre investimento em carreira. Como o Eduardo vê o investimento na carreira musical? Tipo assim, a importância de investir em instrumentos, na educação e no network, né? Todo mundo fala network. O que é isso? Essa questão de contato com outros músicos, né, com outros estilos musicais, essa vivência aí. O que você acha? Qual Acho é a muito sua importante. visão? E assim, como falei anteriormente, a música ela tem assim, é um universo que você pode explorar ela de diversas formas, né? O ensino é uma forma, assim a prática, né, profissional assim já é outra forma. Essa questão que você está fazendo aí também agora aqui nesse podcast também é uma outra forma, né? Você está Sim. assim socializando. Aprendendo com a experiência dos outros, né? E isso então. E essa troca de experiências é o que enriquece cada um de nós, né? Verdade. Então assim, é importante você assim ter o seu instrumento, né? Que você falou, você não teve no início, por determinadas... Investir. Na verdade foi um desleixo meu, né? Isso, Eu então. digo que foi um desleixo meu, porque por mais que a gente diga que a gente não ganhe, poxa, às vezes a gente quer viajar, a gente quer comprar uma roupa, Sim, sim, e a gente não dá um jeito, não é sim. verdade? A gente junta, ou dá um jeito de emprestar com um amigo mais chegado. Cara, tira para mim, eu vou pagando. A gente dá um jeito, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Né? Porque a gente, porque eu não tenho condição, não sei o que e tal. Não. A gente dá um jeito para coisas. Por exemplo, vou usar aqui. O cara dá um jeito para beber quando não tem, cara. O cara é para beber, para encher a cara e não dá um jeito. Eu falo por mim, que eu era assim. Às vezes saía mais liso do que não sei o que, ainda voltava com o dinheiro do bolso. Então a gente dá um jeito para coisas que nos atrapalham na vida. Por que a gente não vai dar um jeito para coisas que vão nos fazer crescer profissionalmente, né? Então, a gente pode tirar bom instrumento. Hoje tem o OLX aí, que a OLX. pessoa entra. Pois é, e ainda tem a facilidade de parcelar. Porque tem gente que comprou
instrumento e disse assim, cara, isso aqui não é para mim, eu comprei até pelo preço, mas estou vendendo por esse aqui, até parcelo no cartão, quer comprar? Né? Tem vários instrumentos bons lá que o cara tá dando praticamente porque ele tá querendo se desapegar, tá querendo tirar, porque, né? Então hoje não tem mais desculpa. Então o cara investir pelo menos no instrumento mais ou menos, ou então pelo menos num ali que dê para ele estudar até ele dizer, não, agora eu tenho capacidade de comprar o instrumento. Então eu digo assim que muito da minha parte foi desleixo. Sim, Eu não, acredito que mas a gente consegue. consegue. Então é questão de tempo, muitas das vezes, né? Mas a pessoa tem que ter, assim, um objetivo, né? Você ter, assim, um bom instrumento auxilia, no sentido, não digo assim um instrumento top dos top, mas um razoável que dê condições para você se desenvolver naquele instrumento. Agora você Você falou tudo, prioridade, né? pode investir numa coisa Ter mais foco. profissional, né? Então, assim, dependendo do instrumento que a pessoa quiser, ela tem que ir em busca de ter o seu próprio instrumento, primeiramente, para poder estudar em casa, né? Diariamente. É, verdade. Então, além de estudar música pela internet, hoje você pode também, quando se especializar, dar aulas pela internet também, né? Então, E assim, hoje, pô, fantástico. Eu estava até falando com o Remes, né? Hoje sim, você pode abrir sua escola, hoje você pode dar aula online. Hoje tem tanta forma de a pessoa ganhar dinheiro com o seu próprio sim, trabalho aí, cara. Você só precisa estudar. É porque nem eu falei, né? A gente não pode ficar. A tecnologia, o tempo evolui e a música também, né? sim. A música também. Tem o exemplo É, disso é a escola do Nelson Faria, né? Fica a dica premium. sim, Escola sim. muito boa Nelson de. Faria, o João Alexandre, Isso. uma galera aí que tem feito um trabalho fantástico, né? Sempre tem alguém que quer aprender com você. Até porque, tipo assim, quem vai estudar com você é pessoas que vão se achar em você, vão se ver Sim, em você, vai se sim. familiarizar com a tua metodologia. Então tem área para todo mundo. Eu digo que tem Tem. área para todo mundo isso aí. Professor Eduardo, equilíbrio na música e nos negócios, né? Tipo assim, aquelas pessoas que vivem disso. Por exemplo, a gente vive, a gente dá aula, né? A gente recebe para isso. Então, como equilibrar a paixão pela música com a necessidade de gerir uma carreira como um negócio? Entendeu? Para a gente não ficar só aquela, né? Aquela história assim. Você vai casar com a minha filha e você vai ver de quê? De amor. Não, a gente ama a música, mas a gente precisa Sim, pagar as contas, né? Como isso. conciliar, né, essa paixão pela música com a necessidade de gerir uma carreira musical? Então, porque assim, quando você começa a viver da música, né? Você tem aquele ali o seu ganha-pão diariamente para poder sobreviver. Então, assim, a gente que é professor de música, somos funcionários do município, né? Vamos dizer assim, temos aquele dinheiro X, salário, todo mês na nossa conta, né? Sim, Mas, como o dinheiro sempre é bem-vindo e é preciso, é necessário, a gente precisa também buscar outras formas alternativas de ampliar o negócio em música, né? Então, assim, a música dá a possibilidade para você poder tocar em alguns lugares, ambientes, né? Pode ser na noite, como você falou, restaurantes, casamentos, aniversários e bailes. bailes, né? Existe banda de bailes. E também agora com essa questão da internet, isso aí se amplia cada vez mais, onde você pode até transcender. Exatamente. Na verdade, no meio digital tem muita coisa boa, que nem você estava falando. Na verdade, eu vou gravar uma coisa específica no canal sobre isso aí. Por exemplo, hoje para você subir sua música para o Spotify, lá, qualquer coisa que, por exemplo, se a pessoa ouvir e de repente estourar, tem uma porcentagem de uma parte do dinheiro que vai para ti, mas a plataforma ganha. Mas existe umas plataformas chamadas plataformas de descentralizada, que são plataformas onde você coloca a sua música, você não paga nada, e todas as pessoas que ouvem por lá, tudo que você recebe pelo um dinheiro daquela plataforma, né? Com esse lance dos criptoativos. Por exemplo, o nome dessa moeda se chama Musicoin. Aí você coloca lá músicas autorais e tudo mais, as pessoas vão assistindo toda a curtição, tudo que eles ouvem, vai gerando essa moeda lá dentro que depois você pode converter
para reais e receber isso. Tem o TikTok, você está entendendo? Pois é, Tem o Kawaii, que se você tiver constância naquilo que você faz, você consegue ganhar dinheiro por ali também. exatamente. Postando músicas autorais, sempre postando músicas, engajando, conquistando pessoas, fazendo live, porque se você tiver uma constância em live todo dia no TikTok ou no Kawaii, também você é remunerado por isso. Então hoje não tem desculpa, né? Dá para ganhar dinheiro com muita coisa aí, né? Ah, com certeza, porque na verdade eu mesmo preciso investir mais nesse campo, né? Que é meio digital. Eu ainda estou muito atarefado nos meus compromissos enquanto Na professor, verdade, tu só precisa se transferir para lá, porque que tu já não tem material para caramba. Tu já tem então, música, tu só precisa pegar tuas músicas antigas e digitalizar e jogar ela para dentro, exatamente. entendeu? Tu só tá precisando sair do físico para o E, digital, porque material tu já tem, cara. sim, Bagagem, tu sim. já tem bagagem para isso, entendeu? Só é tu É uma, entrar no meio e foi o que eu falei pro Remes. Falei, Remes, tá perdendo tempo, meu filho. Tá perdendo tempo. Você já é para ter sua plataforma, né? Você é um maestro, você poderia estar ensinando. Tem muita gente que quer aprender. Você entende sobre coral, você entende sobre música, sobre tudo. Rapaz, nós precisamos crescer. Conte comigo. sim. Eu falei para ele e digo para você, conte comigo também, que eu puder auxiliar aí, a gente vai tentando. A gente tenta estudar aí. E o Rams é É uma isso. referência, pelo menos para mim, é O uma Remes referência. é uma referência. O Remes é uma referência. Recomendações de livros, cursos, recursos para músicas que desejam investir, para quem deseja investir na sua carreira musical. Então, indicações de livros tem esse de um novo método de guitarra para Dionísio Aguado, né? Os livros do Nelson Faria também, eu tenho alguns deles, são muito bons. O livro do violão brasileiro. É, na internet além das nossas escolas aqui em Porto Velho, né? Sim, Municipais, nós temos escolas particulares aqui também boas, uma escola São Maior. sim. E na internet, como a gente estava falando, tem algumas opções muito boas também de escolas, né? Que é a escola do Nelson Faria, né? Fica de Prêmio. Tem a escola do Marcos Caio também, que já estudei nela. Sim, sim. E atualmente eu sou aluno do professor Ulisses Rocha, grande violonista Legal, também, muito bom. Então legal. são Tá dicas estudando pelo meio digital, né? Tá estudando pelo e meio digital com ele. digital também, Tá aí, ó. Na verdade, online, essa é a experiência. Você plataforma já lá. tá pegando a experiência para poder transferir também, né? Já. Meu sonho é esse, meu sonho com esse projeto é isso, tentar incentivar as Que bom. pessoas. Eu tenho pesquisado bastante, não é fácil, né? Para cá não é tão fácil isso. Eu estou tentando, né? Por exemplo, esse podcast já era para eu ter até feito mais tempo com vocês, mas eu fiz uns 3 e depois eu fui atrás de algumas pessoas. Ah, não dá, eu vou ver e tal direitinho. A gente desanima, né? E quando eu falei com você hoje, não, bora, vamos fazer. Já falei com uma outra professora, que é a professora Silvia, que vai estar no próximo, né? Que foi muito importante também para mim nessa minha trajetória, que hoje eu trabalho com ela na Sol Maior também. Eu vou estar falando com ela no próximo. Silva E Freire? estou tentando fazer o contato, entendeu? A Silva Freire, entendeu? Vou estar falando com ela. Então a gente desanima, mas é normal, né? Porque, por exemplo, quando a gente está no meio público, a gente acha assim, poxa, mas você tem o dinheiro, tá? Mas não é só o dinheiro, não é É. questão de só o dinheiro. É muito legal quando você vê que você ensina, que você tem um aluno, que você fez parte daquilo, né? Isso é muito legal, é isso que dá vida. Nem todo mundo pensa só no dinheiro. O dinheiro é consequência, né? O dinheiro é consequência. Sim, Né? sim. Então é isso, eu acho que deu por hoje a nossa conversa e foi fantástico, foi muito bom conversar com você, meu amigo. Né? Eu quero, assim, agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para estar conversando com a gente e dizer que eu não esqueci que você faz parte desses 26 anos de carreira musical, né? Você fez parte desse meu meio acadêmico, de outro universo da música que eu vi, da sua forma de lidar, e tenho muito respeito por todas essas pessoas que passaram pela minha vida, que foram meus professores. E você é um deles. Então, eu quero te agradecer aí por todo o ensino, pela essa paciência e pela disponibilidade daqui compartilhando um pouco da sua vida, um pouco da tua trajetória. Deixa aí suas considerações finais. Se pode deixar teu contato aqui também. Depois eu vou estar pegando direitinho, vou estar colocando nas descrições lá no YouTube, né? Tuas redes sociais para quem quiser te procurar aí,
Deixa aí para nós tuas considerações. Pois é, professor Álvaro, uma alegria, né? Esse convite hoje que você fez para mim. Estamos aqui hoje conversando sobre música, sobre trajetória, sobre carreira. Então é uma satisfação. Também espero que esse vídeo chegue, né, nas pessoas, incentive cada um desses vídeos que foram gravados, entrevistados, as pessoas, os professores, também que tem alguns, a maioria são meus amigos também. E a nossa vida é essa, né? É viver dentro da música, né? Compartilhar. Ouvir, escutar, fazer, tocar e compartilhar essas experiências aqui é uma coisa que não tem preço, É porque é um verdade. aprendizado, né? Agora mesmo eu estava vendo ali uma entrevista com Paulo César Barros, baixista de grande Sim, nome aqui do Brasil, e falando desde a infância dele também, claro que com muito mais representatividade, né, na história, mas o que eu posso falar é que a gente possa divulgar mais a música feita aqui em sim. Porto Velho, né? É uma coisa muito importante. Existem muitos músicos bons, existem muitos professores bons, e existe música boa também feita aqui. E é preciso cada vez mais um espaço como esse aqui poder estar mostrando, compartilhando, para que as pessoas saibam e se interessem cada vez mais pela nossa história musical. Grande É abraço isso para aí. todos. Tá bom então, meu irmão. Muito obrigado e até a próxima. Até a Beleza. próxima, viu? A gente encerra por Então, aqui hoje. Então, um abraço. Fica com Deus aí. Muito igualmente. bom. Qualquer coisa, nós estamos aqui, hein? Suas redes Beleza. sociais. Depois manda para mim lá que eu vou estar colocando para quem quiser estar entrando em contato com o professor Eduardo aí, para quem quiser estudar violão, Isso. guitarra, tá bom? Ele vai estar mandando as redes sociais dele, eu vou estar colocando aqui debaixo da descrição, no canal, para você estar procurando ele aí e garanto que você não vai se arrepender de estar aí procurando o professor Eduardo para estar aumentando seus conhecimentos musicais, tá bom? Então, professor Eduardo, um grande abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Até a próxima. Beleza. Bom, Abraço. Então é isso, gente. Até o próximo podcast Músico que Investe com a série Mestre da Minha Jornada Musical. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir e comentar, porque isso ajuda a nosso canal crescer. Até a próxima. Abraço.